Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre o quê? Papo Artístico Literário. Hoje teremos a visita mais uma vez do professor Bruno Guimarães da GEPAF. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor? Tudo bom, pessoal? Um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, falando sobre resgate, professor. A palavra hoje é resgate. E antes de falar de resgate, falarmos aliás de resgate, mandamos também um abraço aqui para a professora intérprete de Libras, professora Joyce Moura, e a Ronaldo da técnica do som, e a todos vocês, professores. Professor, e isso antes, mais ainda, lembrar que estamos sem o quê? Máscara. Por quê? Porque ambos estamos vacinados, inclusive, professor, vai ter o reforço da dose para a gente, viu? Estamos vacinados e sem o risco de contrairmos essa doença tão terrível na sua forma mais grave. E é isso aí. E o professor Bruno acabou de falar justamente essa questão que a palavra de hoje é a palavra resgate. Eu vou dar uma dica, é o seguinte, a personalidade pernambucana de hoje, ela está entre Brejo da Madre de Deus e Caruaru. Então vejam só, na tela, professor Bruno. Exatamente, pessoal. O Lício Neves, ele nasceu em Brejo da Madre de Deus. Ele passou vários anos da sua vida em algumas cidades ali próximos a Brejo da Madre de Deus e depois se fixou em Caruaru e foi lá onde efetivamente ele viveu e passou e foi até o final da sua vida. E lembrar que o tema da nossa aula é Lício Neves, o poeta da bem-amada Quitéria. A bem-amada Quitéria é uma obra de Lício Neves, justamente como o professor Bruno falou, essa questão do resgate da memória que nós vamos trabalhar hoje. Estamos falando de resgate justamente porque pesquisamos, buscamos, não foi isso? Tantas fontes sobre ele, Exatamente. Encontramos... Muito pouco, professor. Muito pouco material. Isso é um poeta que a história tentou esquecer dele, mas os pesquisadores não vão esquecer e vão trazer ele novamente à tona. Né? Então foi um material que a gente teve dificuldade de encontrar, mas a gente espera que, como é um poeta que voltou a ser estudado, que é extremamente homenageado em Caruaru, ele tem nome de teatro, ele tem nome de avenida, de ruas e tudo. Então a gente espera que, pelo pensamento vigoroso dele, pela belíssima estrutura dos poemas dele, ele volte a ser estudado e ele volte à tona aí nos estudos de literatura brasileira. Professor Bruno, eu ainda acrescento mais. Eu acho não só a questão do Lício Neves, como tantos outros poetas, escritores, artistas, que muitas vezes a própria história, sei lá, por algum motivo ou outro, até a questão acidental mesmo, procura esconder, esquecer. Mas justamente aqui, juntamente às escolas, nós temos esse papel, papo artístico literário, mostrar esse valor. Vamos ver aqui um autorretrato dele, por favor, na tela, um autorretrato. Exatamente. Lício Neves, autorretrato. Nosso aluno, ele sabe o que é autorretrato, professor? É um autorretrato. O que seria um autorretrato? Próprio retrato. Ele mesmo pintou o autorretrato. Então é importante conhecer, saber disso. Justamente, né, professor, esses termos, ensinar aos nossos estudantes. Professor, quando o senhor falou justamente essa figura, essa personalidade que nasceu em Brejo da Madre de Deus e também viveu em Caruaru, adotou Caruaru. E lembrar que Caruaru, essa cidade tão homenageada por nós aqui, não é? Exatamente. Nós falamos agora há pouco tempo da feira de Caruaru. Deixa eu falar um pouquinho sobre Lício, né? Lício, ele é o apelido de Natalício. O nome completo dele é Natalício Augusto Neves. Ele nasceu no dia 4 de maio. Maria das Graças, minha mãe, nasceu no mesmo dia da minha mãe, viu? Viu, mamãe? 4 de maio de 1914. Obviamente a idade não é a mesma. A data não é a mesma, né, professor? Nasceu em Brejo da Madre de Deus. Ele residiu, tá certo? Esse rapaz aí do autorretrato, em Taquaritinga do Norte, Vertentes e Garanhuns. E depois ele se fixou em Caruaru, cidade que adotou e viveu e com qual contribuiu em muito com o cenário cultural. E eu gostei muito de estar justamente esse momento com o autorretrato para que possamos fixar e o nosso estudante vá fixando. Eu acho importante também, mais ainda,
porque aqui no nosso papo artístico literário, não só as personalidades do Recife e nem da região metropolitana. Olha aí a questão de Caruaru, do Agreste, Exatamente. da Mata e do Sertão. Não é isso, professor? É isso. Só antes de falar um pouquinho sobre esse slide que você colocou aí, só para a reflexão do nosso estudante, né? O autorretrato, que é o retrato que você pinta de si mesmo, ele é um pouco diferente, professor, da foto. Né? Porque a foto é uma imagem fria daquele momento. E o autorretrato, quando você se pinta, você coloca ali no seu retrato alguns aspectos psicológicos naquela imagem. Né? A subjetividade. A subjetividade, né? Então, como você se vê. Exatamente. E aí foi isso aí, o slide é o que eu falei, inclusive. Foi o que eu falei, falando do Lício, que o nome dele é Natalício, né? Nascido em Brejo da Madre de Deus e morreu em Caruaru. Mas o mais importante aí é justamente esse Caruaru, a cidade que ele adotou. Então, ele se colocou como cidadão de Caruaru. Então, é importante destacar. Professor, olhem só essa questão que nós colocamos ali. A arte do interior, o talento dos poetas do interior. Eu nem diria só dos poetas, dos artistas, não é isso? Dos artistas. Porque nós temos... o poeta, ele tem como meio de trabalho o poema, né? Embora a poesia esteja em tudo, né? A poesia está na escultura, na pintura, na fotografia, né? Mas o poeta, ele trabalha a poesia. E você veja que muitos poetas do interior, eles sequer sabiam ler e escrever. Muitos. E veja como eles produziram poemas belíssimos, sensíveis, cheios de subjetividade, cheios de alteridade, cheios de amor à terra, amor ao próximo, amor à família, amor à agricultura, né? Porque no interior se vive muito de agricultura. Então você vê aquele amor à terra, o amor ao que é produzido pela terra. Né? Eu achei interessante justamente o que o professor falou, essa questão, tudo isso eu posso resumir o seguinte, é importante salientar essa pertença. Eu pertenço àquela região, eu pertenço àquela realidade. Interessante, Bruno, é o seguinte, cada ator, cada poeta, cada escritor, ele vai reverenciar a sua cidade, ele reverencia a sua terra. E justamente o que o professor falou é verdade, muitos, são quase que incontáveis os artistas que nós temos, lembrando bem que não só esses artistas que aparecem na televisão, na rádio e no mundo virtual, mas nós temos artistas do nosso dia a dia, homens e mulheres que não sabem nem ler, nem escrever, conseguem compor poemas. Então, olha aí a dica que o professor falou, justamente você conhecer a poesia, conhecer o poema. E, professor, foi magnífica a forma como o senhor explicou, que a poesia está em tudo. É importante, o desafio que eu deixo é que vocês estudem a diferença entre poema e poesia. Na tela, nós temos aqui algo importante de Lício, que é Brejo. Brejo, a cidade onde ele nasceu, né? E a cidade que ele colocou em algumas de suas obras e tudo, né? Eu acho que a relação é muito interessante, a relação de qualquer pessoa com a sua terra, onde de fato você nasceu. Porque veja, Caruaru foi o lugar onde ele morou, porém ele nasceu em Brejo, né? E Lenina, ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala que ele nasceu aqui em Pernambuco, né? Mas ele mora no Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte, olha, Pernambuco é minha mãe, mas Rio de Janeiro é a minha mulher. Eu saí da casa da minha mãe para juntar-me à minha mulher. E aí eu vivo com a terra que ele adotou, né? Então existe essa questão de onde você nasceu, que você nunca vai esquecer, que foi a terra que te gerou, mas de você reconhecer a terra que te acolheu, né? Como a tua esposa, a tua companheira, aquela que te acolhe na vida dela. Então o professor está justamente falando de Lício Neves, certo? A questão do autorretrato, olha tanta coisa aí, o autorretrato, a pertença, a questão nasceu em Brejo da Madre de Deus, adotou Caruaru, e lembrar como o professor falou aqui, ruas, teatro também, avenidas. Certo? Avenidas com o nome de Lício Neves. Na tela nós temos aqui, professor, poderia ler? É uma chamada, né? Uma manchete do Diário de Pernambuco, do dia 8/3/2017, que diz o seguinte: Lício Neves, poeta de alta sensibilidade e bom articulista. Eu acho que justamente é esse ponto da questão do resgate, porque veja só, o nome
certo? É um nome nosso que está aqui, precisa ser resgatado. É importante, mais uma vez, lembrar que os grandes poetas e artistas não são só aqueles que a mídia coloca. Infelizmente, são poucos, né? Porque nós temos tantos outros escritores, poetas, artistas, escultores. Incontáveis. Certo. Professor, a gente fez aqui umas palavrinhas para definir um pouco o nosso bate-papo. Poderia ler, por favor? Redescoberto e memória, né? Ele foi redescoberto pelos críticos, importância para as novas gerações, memória. Essa palavra memória é sumariamente importante. Eu acho que uma palavra que faltou aí poderia ser a preservação, não sei. Seria resgate. O resgate, justamente, conhecer, mostrar às novas gerações. Mais uma vez, por favor, a importância para as novas gerações, a memória e a história, né? Exatamente. Um povo sem memória é um povo sem história. E o interessante também, eu colocaria ali a questão o sabor da terra, né? O nosso, da terra, onde eu colocaria esta palavra. Uhum. Aqui nós temos uma homenagem do TEA, né? O Teatro Experimental, certo? De Arte de Caruaru. Justamente foi lá onde se colocaram esse autorretrato dele, esse resgate do autorretrato. E justamente nessa manchete fala do painel, da homenagem, essa questão da cultura, muito envolvido com a cultura. Outro ponto, professor, que eu gostaria de destacar para o nosso estudante é que é um poeta que não teve tanta escolarização, mas que, certo, dedicou-se à arte. Eu acho interessante justamente quando diz o seguinte, que na casa dele, que nós veremos, era um local de debates artísticos. O senhor gostaria de comentar mais? Pode comentar, professor. Vamos comentar. O Ulisses estreou na imprensa aos 14 anos, como colaborador da página dos leitores da revista Cinearte do Rio de Janeiro, tendo ao longo da vida contribuído intensamente com a imprensa de todo o interior pernambucano, especialmente a de Caruaru, onde também fundou a Casa da Poesia. Contribuiu também com a imprensa da capital e também de outros estados. O que me chamou a atenção, isso que o senhor acabou de ler, é justamente o seguinte: muitas vezes a gente pensa, será que eu aqui na minha região, certo? Será que eu posso fazer sucesso lá fora? Veja que o senhor justamente falou justamente essa questão. Ele de Caruaru, do interior, que ajudou, certo? O nome de forte produção artística. Olha aí, eu deixo uma dica para você, estudante, que pensa em entrar ou na área de pesquisa, de literatura, seja lá o que for de pesquisa. Que tal resgatar um pouco mais Lício Neves? Pois é, resgatar seus artigos, ler, verificar como ele escrevia, verificar sua tônica nas escritas. Ele era um poeta, ele escrevia prosa, ele também era crítico, ele lia as obras dos outros e dava sua opinião, né? Super pesada, porque era um cara que entendia muito de literatura. Então, quando ele elogiava uma obra, existia um peso em cima daquela obra, de que ela realmente era boa. Tá entendendo? E nós temos aqui mais informações sobre ele, a questão do teatro experimental, que ele fez parte. Poderia ler, professor? Foi criado com o objetivo de se trabalhar uma filosofia experimental do teatro na região, acompanhando as mudanças das artes cênicas ocorridas no cenário nacional e internacional. Então perceba aí um vanguardismo, né? Ele queria trazer novidades na forma de atuação, na forma de adaptação de textos. Para isso serve um teatro experimental, né? Então, um cara que nasceu em 1914, mas que olhava para depois dos anos 2000, né? E não tinha essa escolarização toda. E não tinha. Situado no Teatro Lício Neves desde a sua fundação, o grupo promove cursos, oficinas, seminários voltados para a população local, bem como realiza anualmente o Festival de Teatro Estudantil e Amador do Agreste, né, o FETEAG, contando com apresentações de espetáculos e cursos direcionados aos estudantes da rede de ensino. Interessante, hein? Pode pensar assim, muitas vezes nosso estudante que mora no interior pode pensar, será que eu que sou do interior, eu que sou do sertão, eu posso chegar, eu posso ter minha expressividade lá fora? Claro que sim. Olha aí, justamente eu gostei quando coloca aqui que essa questão de Lício Neves, um teatro em homenagem a ele. Então, é importante salientar isso, a resistência. E temos aqui mais informações, vamos ver? Né? A ligação do Teatro Experimental, do TEA, né, com Lício Neves é antiga. Em 12 de outubro de 81, quando a paragem de ensaios foi transformada em teatro, o espaço recebeu o nome de Lício Neves.
pois apesar de não ser ator, sempre participou das atividades e do movimento teatral ao lado dos artistas de sua terra. Eu destaco aí os artistas de sua terra. E interessante também, justamente nesse slide, quando fala assim, apesar de não ser ator, participou das atividades do teatro, porque até agora nós observamos o quê? Que ele era alguém voltado ao mundo das letras, certo? Claro que teatro também é letra, mas estou falando aqui, teatro é a letra representada. Nesse caso aqui você vê alguém que não fazia parte da questão do teatro diretamente, mas das artes estava ali. Certo? Eu posso estar presente junto a cantores, eu não canto. Então, justamente, eu dou essa dica a você, estudante. Essa pertença, essa busca, certo? Esse amor à terra natal e às suas artes. Não concorda, professor? Concordo e amplifico, né? Eu acho que quando a pessoa é uma pessoa das artes, né? Ela se importa e ela gosta de todas as artes. Veja agora há pouco, por exemplo, o infeliz falecimento da Marília Mendonça, né? Muitos podem dizer, mas é sertanejo. Veja, o sertanejo tem o seu lugar na arte popular, né? E a Marília Mendonça teve a sua importância nesse contexto, nesse cenário, por ser uma mulher num ambiente machista, por ser uma mulher que cantava as dores das mulheres. Então veja que quando ela faleceu, artistas da MPB, começaram de rock, todos eles demonstraram apoio e tristeza. Por quê? Porque quem gosta de arte, gosta da arte amplificada. Eu não gosto. Quem gosta de arte não pode dizer que só gosto disso ou só gosto daquilo. Então você não gosta de arte. Né? Gostar de arte é você gostar da arte como um todo. Você pode ter sua preferência, mas a arte é a arte e a arte é bela em todas as suas manifestações. Eu gostei. Ótimo, professor. E aqui nós temos uma fotografia do Teatro Caruaru. Lindo, lindo. Que é uma homenagem a Lício Neves, esse poeta que precisa ser resgatado, que deve ser mais estudado, certo? E aqui eu trago para vocês o seguinte... É um texto, certo, de Léa Renato, que ela escreveu no blog, certo? Um blog sobre a questão de Lício e falando desse resgate, dessa necessidade. Ela diz o seguinte: cada vez mais distante das novas gerações, aí bota um grifo meu, por isso a importância do resgate, tá? A obra de Lício Neves sobrevive, ainda que confinada nos raros exemplares dos seus livros que sobreviveram à falta de memória e cuidado com o nosso passado. Não gostaria nem de debater esses slide, porque infelizmente é triste, né? É triste, a gente precisa pegar esses livros, a gente precisa digitalizar, porque a gente sabe que a traça, o cupim destrói o papel, né? E o esquecimento, né? O esquecimento. Então, quantas e quantas obras foram perdidas porque, por exemplo, aquela biblioteca pegou fogo, né? Porque aquele teatro pegou fogo. Então, veja, enquanto a gente não digitalizar... Tivemos aqui o museu. Teve o Museu do Rio de Janeiro. Quanta coisa maravilhosa se perdeu, né? Então, essas coisas, para tudo isso, precisa de verba para fazer a conservação desse patrimônio intelectual, né? E se a gente não tiver investimento nessas áreas, nós vamos perder a nossa história. E temos mais informações, não é? Olha aí, na tela. Antes de se firmar como grande nome da moderna poesia pernambucana, lembrando que a literatura moderna começa em 1922, então veja, como ele nasceu em 1914, ele teve toda aquela influência da primeira geração do modernismo, né? Ajudante de marceneiro, cambista, censor de colégio católico. Censor de colégio católico é aquele cara que a menina entrava com a saia mais curta, ela dizia, ou você troca a saia ou você... Não pode, né? E posteriormente, guarda sanitário do Serviço Nacional da Pesca. Da pesca. Então, para você ver, né? Como as letras, naquela época, como ainda hoje também, não garantem que você compre o pão e a manteiga. Muitas vezes só compra o pão. A manteiga você tem que trabalhar para poder ter as suas refeições, né? E temos aqui mais informações sobre ele. Lício estreou na imprensa aos 14 anos como colaborador na página dos leitores da revista Cinearte, no Rio de Janeiro, tendo ao longo da vida contribuído intensamente, olha aí destacando,
à imprensa de todo o interior pernambucano, especialmente em Caruaru, de Caruaru, certo? Então é importante salientar isso aqui. E trago agora para vocês, olha aí uma fotografia dessa revista Cinearte, que ele ajudou, olha, Lício Neves ajudou justamente na organização da revista Cinearte, lá do Rio de Janeiro. Então é importante, olha aí a força aí do nordestino onde chega. Uma revista antiga, certo? Que ele fez parte da história dela. Escreveu e precisamos conhecer um pouco os textos dele, que vamos conhecer agora, não é isso, professor? Vamos lá aqui. Então agora aqui, vamos ver uma poesia dele. Eu posso falar sobre as principais obras? Pode, professor. Antes da poesia, né? Ele escreveu algumas obras que são super elogiadas, né? Ele escreveu A Lâmpada Suspensa em 1946, A Bem Amada Quitéria, que é a mais famosa obra, 1949, O Sacristão em 1954, As Construções em 1963, com os quais despertou interesse de nomes de peso do meio literário como Gilberto Freire, Mauro Mota e José Condé. E veja só a importância, olha aí na tela uma poesia dele, Fábula. Vamos escutando aqui. Um homem de madrugada e silêncio caminhava sob as árvores do parque. Depois, nascendo grávidas e eternas, as suas mãos transitavam acesas entre as raízes por muito tempo antes de acontecer. Lício Neves, uma poesia, Fábula, fez para Jorge Amado. Eu gostei quando você falou justamente quando ele foi reconhecido por esses nomes, todos gente famosa, de peso. Pesado, de peso. Né? E nós temos mais ainda, vamos agora aqui, vamos ver aqui sobre a morte, né? A morte aqui do Lício Neves. Então vejam só aqui, professor. Poderia ler? Segundo os amigos do TEA, Lício Neves foi passar férias em 1972 no Rio de Janeiro. O grupo estava ensaiando o espetáculo Rua do Alto, de autoria de Lício, né? A peça seria estreada quando ele voltasse, sem saber que era diabético, morreu no Rio e não viu a estreia da obra. Ele teve diabetes, entrou em coma, professor, no dia 21 de setembro de 1972, né? E infelizmente faleceu lá no Rio de Janeiro. E é importante agora, quando coloca assim, ele não soube, ele não viu a estreia da obra. Da sua obra. E eu espero que com a nossa aula de hoje, esse debate, essa conversa, certo? Ela vai instigar os estudantes a pesquisar mais. E eu trago aqui um último poema para deixar para vocês, certo? De Lício Neves. Só vou ler a primeira estrofe, que já se faz presente a hora. Por favor. Então aqui, de Lício Neves, Recortes da Infância. Se eu tivesse de escrever a minha vida a título de memórias, começaria do ano de 1922, na época em que estive entre a vida e a morte, doente de febre perigosa. Vozes indistintas vinham da rua e feriam os meus ouvidos. Às vezes, um moleque vendendo bolos, tangerinos, aboiando, ou Maria Junti, cantando na casa vizinha. Fui crescendo, fui aprendendo, fui ficando na malandragem. Já hoje sou escavoada, trago os velhos na bagagem. Então aqui são versos de Lício Neves que, na aula de hoje, nessa apresentação de hoje, nós que buscamos justamente mostrar um pouco mais desse poeta de Caruaru e de Brejo da Madre de Deus, não é isso, professor? De Pernambuco. Então, forte abraço a todos vocês.